Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus na bênção. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Louvado seja a vida de cada um de vocês inscritos no canal Diário de Restauração, porque tem nos dado uma força, uma motivação a cada dia que nós temos a inspiração do Espírito Santo para trazer uma mensagem que possa te trazer uma direção, que possa te trazer um posicionamento nesse processo do deserto. Tá bom? Antes de tudo, aquele nosso protocolo de sempre, né? Se a mensagem for bênção para você, curta, compartilhe, comente, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito, seja muito bem-vindo se esta é a sua primeira vez aqui com a gente, tá? Ative os sininhos da notificação para que você seja avisado cada vez que postarmos um vídeo novo. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link dos nossos canais no WhatsApp e também no Telegram. São canais de ajuda, pessoas com a mesma visão que a nossa, lutando pela restauração da família, e isso pode te ajudar e muito, tá? Não é bom que você esteja só nesse processo, mas que um ajude ao outro, tá bom? Eu vou deixar o link desses grupos na descrição do vídeo. Então, deixa aí o seu like, compartilhe, curta, vai ser bênção para você e eu tenho certeza disso. Hoje o tema proposto para a nossa meditação no livro de Números, capítulo 14, versículo 27 e 28, que nos diz assim, olha: Até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Irmãos, esse texto nós bem conhecemos, né, e sabemos a história, o contexto dessa palavra. Deus tira o povo do Egito, daquele tempo de escravidão. Foram 430 anos escravos, né, servindo ao Egito, fazendo com que o Egito crescesse e prosperasse mediante um trabalho forçado que o povo de Israel era forçado a fazer. Eles chegam a um ponto que não aguentam mais e pedem, clamam a Deus por um libertador. Mas todo esse tempo no deserto fez com que eles meio que se identificassem com o Egito. Eles ficaram com a cara do Egito, mas não deixaram de ser o povo escolhido de Deus. E Deus fez com que eles saíssem do Egito de uma forma maravilhosa, operando sinais, prodígios e maravilhas, para que eles se lembrassem de quem era Deus. Porque muitos naquele processo todo, né, nasceram, foram criados no Egito, não conheciam a Deus como Deus deve ser conhecido. Então Deus levantou Moisés, levantou Arão para que operassem sinais, prodígios e maravilhas para que eles conhecessem o Deus que eles serviam. Deus ouviu o clamor, a angústia, né, o sofrimento deles. Eles clamaram em oração e Deus ouviu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus escolhe o caminho do deserto, onde não tem nada nem ninguém, para que eles, num processo, numa caminhada que seria de aproximadamente 15 dias, segundo alguns estudiosos, para que eles perdessem o costume, né, aquelas coisas que eles adquiriram no Egito. Então Deus os leva pelo caminho do deserto para que eles perdessem esse jeito de Egito de ser. Só que acabou dando um efeito contrário, porque o povo, quando viu que estava na dependência do Senhor e não na sua própria dependência, o povo começou a murmurar. O povo começou a sentir falta do Egito. Eles tinham uma comida boa, eles tinham uma vida, entre aspas, boa, mas eles eram escravos. Eles eram oprimidos, eles eram humilhados pelo Egito. E chega um determinado momento da caminhada em que eles querem voltar a esse estilo de vida. Quantos de nós, quando estamos no deserto, né, que ele se torna pesado, que ele se torna cansativo e bate aquele desânimo, bate aquela tristeza, quantos já pensaram em voltar para o Egito? Ou querem a volta do cônjuge a qualquer custo, mesmo sabendo que eles estão afundados na bagaceira do pecado, mas querem porque querem o cônjuge de volta. E perdem a oportunidade de conhecer a Deus como ele deve ser conhecido. Perdem a oportunidade de adorar a Deus como ele deve ser adorado. E as demais coisas serem acrescentadas. Quando nós temos essa visão de reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas, tudo aquilo que nós precisamos, será acrescentado. Muitos têm o seu trabalho, confiam no seu trabalho, no seu salário, e quando perdem, ficam desempregados, ficam desesperados. E isso entristece o coração de Deus, porque Deus quer criar em nós uma dependência dele.
Se nós pararmos para analisar, o que Deus na verdade quer é que você simplesmente, tá? Simples, sem teologia, escatologia, para complicar o negócio. Deus quer que você descanse nele, que o que você precisa para o seu dia a dia, que você peça a ele. Porque ele, como pai, e um pai muito amoroso, ele tem prazer em dar aquilo que os seus filhos precisam. Mas o Egito não. O povo de Israel não. O povo de Israel queria voltar para o Egito. Queriam voltar para aquela zona de conforto, se esquecendo que essa zona de conforto era uma zona de escravidão. Será que é isso que você quer para a sua vida agora? Voltar para aquele momento do casamento em que você estava, onde era briga, discussão, contenda, né, ofensas, humilhações a todo instante? Será que nesse deserto, por mais que você sinta falta dele ou dela, não tem sido melhor porque você tem aprendido mais do Senhor? Você tem conhecido a Deus como ele deve ser conhecido? Será que isso não é melhor? Será que isso não pesa na sua decisão? E quando Deus prometeu a terra prometida, quando estavam próximos, Moisés envia os espias. Foram 12 espias. E chegando lá, a terra tinha gigantes, ainda havia gente lá. E aquele povo seria expulso porque não reconheceu o Senhor como Deus. E Deus diz na sua palavra que eles estavam sendo expulsos porque eles não reconheciam a Deus. Então Deus não te dá um negócio 0 quilômetro, digamos assim, principalmente em questão de família. Deus vai fazer algo novo na sua família, a partir daquela família que você tem. Não como a concepção de alguns, ficou difícil, então troca. Deus não trabalha dessa forma. Deus quer fazer algo novo na sua família, a partir do que você tem. Tá ruim para você? Deus pode melhorar. Seu marido não é convertido, a sua esposa está desviada, Deus pode fazer tudo isso acontecer de uma maneira maravilhosa. Ele apenas pede que nós confiemos nele. Mas nós somos seres humanos insistentes, teimosos, porque nós queremos ver antes de crer. Nós queremos que Deus nos dê satisfação do que está fazendo. Quando passa muito tempo sem ter um sinal de Deus, a pessoa começa a reclamar porque Deus não me ouve, porque eu não estou vendo, porque eu não estou ouvindo Deus falar. Deus não precisa dar satisfação para a gente. A única coisa que ele pede, creia. Tão somente creia. Ele não pede que você faça, que você aconteça, que você vá lá bater boca com o amante, que você vá lá querer evangelizar o seu cônjuge que se desviou. A única coisa que Deus te pede, tão somente creia. E o povo começou a murmurar, pensaram em voltar, em constituir um novo líder, porque já estavam questionando a autoridade de Moisés e Arão. Eles queriam apedrejar Moisés e Arão e queriam voltar. Fizeram uma reclamação, né, uma murmuração contra Deus. Por que Deus nos trouxe aqui? Não seria melhor que morrêssemos lá no Egito? Por quê? Estavam pensando na sua zona de conforto, sem levar em conta que aquela zona de conforto gerou um esfriamento espiritual, gerou um afastamento de Deus e gerou principalmente uma escravidão, gerou um cativeiro. Eles não estavam preocupados com isso, eles queriam ver algo novo. E Deus não trabalha com o visível, Deus trabalha com o invisível, porque Deus é espírito. Então não queira ver Deus trabalhando na vida do teu marido, da tua esposa. Nossa, irmão, tem tanto tempo que eu não tenho um contato. Descansa. Enquanto esse contato não existe, é porque Deus literalmente está trabalhando na sua vida. O deserto, irmão e irmã, entenda, o deserto é seu, não é do seu marido. Bate a saudade, bate a angústia, bate a solidão. Sim, eu até creio. Mas muito disso é por quê? Porque você não está vendo, você quer trabalhar com um Deus que é espírito, usando a sua lógica humana. Não vai bater. Deus quer que você seja espírito, assim como ele é. Aí você vai começar a entender a visão de Deus. E quando Moisés envia os espias, eles trazem 10 deles, trazem um relatório negativo, dizendo que a terra tinha gigantes, que seriam engolidos, não era ali que Deus programou, então gerou essa revolta dentro do coração do povo. Somente 2 deles tiveram o que a Bíblia chama de um espírito diferente. Eles creram, apesar das dificuldades, eles creram, apesar dos gigantes que haviam na terra. E é isso que Deus pede para você hoje. Independente do que esteja acontecendo nesse processo de restauração, creia. Os gigantes estão aí para glorificar o nome de Deus.
Às vezes é necessário que você seja, é como a flecha, né? É necessário que você seja puxado para trás, para alcançar grandes distâncias. Às vezes você pensa que está estagnado, que nada está acontecendo. Calma, confia, ainda não chegou o fim. Só quem pode colocar fim nessa situação é o Senhor. E eu creio que tanto para mim quanto para você, ele ainda não botou um ponto final nessa história. Então, quando o povo reclamou, murmurou, o Senhor chegou e disse para Moisés: olha, eu vou destruir esse povo e vou fazer de você uma nova nação. E Moisés chegou para Deus: Deus, o que o Egito vai falar? Que o Senhor tirou o povo, não conseguiu cumprir a sua promessa e por isso o Senhor os matou no deserto. Não faça isso não. E Deus disse: tudo bem, eu perdoei, mas o que eles falaram, assim eu vou fazer com eles. É o texto que nós lemos aqui no versículo 28. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que conforme eles falaram aos meus ouvidos, assim eu farei a eles. Irmão, o que você tem dito durante esse processo? Fala para mim. Ou melhor, fala para você. O que é que você tem dito dessa situação? Porque ainda não aconteceu o que você humano, está esperando, o que você deseja, ainda não aconteceu, então você está pensando em desistir, você já está murmurando, dizendo que o seu casamento não é de Deus, porque a coisa não aconteceu, porque cada vez que você ora, ele se vai mais para longe, ou ela se vai mais para longe. Entenda uma coisa, irmãos, a oração ela tem o poder de fazer com que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, não a sua, não a minha. A oração, ela traz à luz aquilo que está escondido. Então, a ordem de Deus é: persista na oração, mas cuidado com o que você fala. Você pode chegar para mim, pode chegar para o teu pastor, pode chegar para diversas pessoas, dizer: eu creio, eu confio, vai acontecer. Mas lá no seu particular, o que é que você tem dito? Porque foi no particular que Deus ouviu o povo murmurando. E ele disse aqui no verso 27, olha, preste bem atenção. Até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? A murmuração não é contra o teu marido ou tua esposa, não é contra o teu vizinho, contra o teu colega de trabalho. A murmuração é sempre um pecado contra Deus, porque demonstra que você não tem fé e que você está desqualificando o poder de Deus. Quando você murmura por causa da situação que não aconteceu do jeito que você queria, do jeito que você espera, e por isso você se sente angustiado, você se sente triste, você se sente vazio, porque nada acontece. Irmãos, presta atenção. Nós temos que ser usados por Deus e não usarmos a Deus. Não podemos ter Deus como um garçom que nos serve toda hora em que precisamos de alguma coisa. Não é essa a função de Deus para com aqueles que nele esperam. Então preste atenção que o Senhor disse: essa má congregação que murmura contra mim. Deus já te olha como mal, porque você não crê no poder dele. E Deus trabalha com eternidade. Deus não trabalha. Deus criou o tempo e ele está fora desse tempo, para que exatamente ele tenha o controle do tempo. Então ele sabe a hora certa de fazer acontecer. E se ainda não aconteceu para você, você pode não estar preparado para receber aquilo que Deus tem para você. A tua bênção, eu creio, em nome de Jesus, ela já está pronta, mas talvez você ainda não esteja preparado para recebê-la. Deus precisa tratar o teu coração, curar as tuas feridas. Irmãos, é muito sério o poder que a palavra tem. Cuidado com o que você fala no secreto. Você vê nas redes sociais uma coisa, você recebe uma notícia tal. O povo estava ali, na fé de que ia entrar na Terra Prometida. Vieram notícias contrárias e eles absorveram as notícias contrárias, deram mais crédito às notícias contrárias do que aquilo que Deus, o soberano, havia prometido. É um perigo muito grande você concordar com o relatório da maioria. Vários familiares seus chegam para dizer que você é nova, que você é bonita, que você merece ser feliz, que você é jovem, bonito, independente financeiramente, que você não precisa correr atrás de quem não te quer. Cuidado com esse relatório. Cuidado que você pode estar às portas da Terra Prometida e perder porque não crê naquilo que Deus te disse.
Irmãos, nesse meu processo, e eu já falei que eu vou falar do meu testemunho, eu estou organizando, né, a ordem cronológica das coisas para ser bênção, para edificar a sua fé. Durante esse meu processo, muitos chegaram para mim falando para desistir, porque a situação é irreversível para homens, não para Deus. E eu fico com aquilo que Deus me prometeu. Hoje eu não me preocupo com o tempo. Até no início eu me preocupava, né? Mas quando é que vai acontecer? Está demorando e o tempo vai passar, eu vou perder isso. Quando Deus faz no tempo dele, nós só temos a ganhar em crer e confiar. Mas, mais uma vez, o centro dessa mensagem para o teu coração hoje, cuidado com o que você fala. Cuidado com os relatórios que te trazem. Porque, por mais que você não queira, o inimigo usa pessoas para tentar desanimar a tua fé, minar a tua fé, porque o diabo sabe que há uma promessa muito clara e definida na palavra de Deus, e foi o tema do nosso vídeo anterior, né? Ele sabe que se um ficar de pé, levanta aquele que está caído. Então, ele conseguiu derrubar um. Agora, a intenção dele é derrubar o outro, para que não haja quem os coloque de pé. Então, toma muito cuidado com o que você recebe de relatório e com o que você confessa com a tua boca. Porque o Senhor diz aqui, ó, conforme eles falaram aos meus ouvidos, quer dizer, no particular, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que assim como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então, o que você fala determina o que você vai viver. Eu vou repetir para ficar bem gravado. O que você fala determina o que você vai viver. Então, cuidado com o que você fala. O povo falou, concordou com o relatório negativo e Deus disse, assim como eles falaram, é o que eles vão viver. Então, eles viveram a impossibilidade de tomar posse da terra prometida. Irmão e irmã, eu não quero que isso aconteça com você. Por isso, vigia no que você fala, vigia no que você ouve e com o que você concorda. Procure se alinhar com pessoas que tenham a mesma visão que você. Porque eu volto a dizer, aquilo que você fala, aquilo que você confessa, determina aquilo que você vai viver. Olha a sentença que Deus deu ao povo, depois deles ouvirem e concordarem com o relatório negativo. Mesmo depois de Deus, o próprio Deus, ter prometido que a terra manava leite e mel, Deus te fez uma promessa, irmão e irmã, o teu casamento será restaurado. Agora você precisa confessar, repetir aquilo que Deus disse e não o que os homens dizem. Às vezes nós queremos agradar parentes, amigos e não vamos contra eles para não gerar briga e discussão. Só que nós nos esquecemos do que a palavra diz. Aquele que se faz inimigo do mundo se torna inimigo de Deus. Cuidado com o que você está recebendo, concordando e falando. Os relatórios negativos vão chegar. Olha, não dá mais, ele está com outra, constituiu família, mas foi isso que Deus te falou? Foi Deus quem te falou isso, que não tem mais jeito? Eu creio que não. Porque Deus ele sempre foi e sempre será a favor de família restaurada. Deus não é Deus que destrói uma família para construir outra. Isso é projeto do inimigo. O projeto de Deus é desfazer, né? Por isso que Jesus disse que ele nos deu autoridade para desfazermos todas as obras do mal, todos os levantes do inferno. Nós recebemos de Deus autoridade para desfazer tudo que o diabo está fazendo. Agora, o diabo está crescendo, ele continua fazendo e acontecendo. As coisas vão se agigantando, porque você não tem usado a autoridade que Deus te deu para desfazer as obras do inferno. E para encerrar, irmãos e irmãs, quero repetir esses 2 versículos para que você não esqueça e os aplique na tua vida agora, em nome de Jesus. Até quando suportarei esta má congregação que murmura contra mim? Perguntou o Senhor. Versículo 28, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O Senhor, ele sempre vai fazer aquilo que você está dizendo. Se você, um exemplo muito claro, se você pega o seu contra-cheque, a sua ordem de pagamento no início do mês, e você diz com a tua boca que não vai dar para pagar as contas, que você está recebendo muito pouco, é essa impossibilidade que você vai viver.
Então você próprio amarra o teu salário, impede que ele seja o necessário para suprir as tuas necessidades. Diante daquilo que você tem visto em relação ao teu casamento, se você concordar com o que os teus olhos veem e não for aquilo que Deus determinou para você, aquela promessa que Deus fez, então é isso que você vai viver. Cada vez mais o cônjuge distante, cada vez mais se afundando no pecado e distante de você. Vamos mudar a nossa forma de ver e de falar. Vamos ver conforme Deus vê, vamos falar aquilo que Deus fala. Isso é concordância. Quando você concorda com o que Deus já disse, a vitória é certa. Amém? Em nome de Jesus, eu vou deixar lá na descrição o link dos nossos canais de ajuda, né? Os nossos contatos, caso você queira uma orientação, uma direção melhor, tá bom? Curta, compartilhe, se foi bênção para você, se inscreva no canal e ative as notificações, tá bom? Deus os abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.